E a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nesse tempo do Advento, ouvimos a primeira leitura tirada do profeta Isaías, falando deste tempo messiânico, em que a terra árida se transformaria em lago, a região sedenta em fontes de água, e haverá uma vereda e um caminho, o caminho se chamará Estrada Santa. Por ela não passará um impuro, mas será uma estrada reta, em que até os débeis não se perderão. E o texto fala de criar ânimo, de não ter medo, e fala dos olhos dos cegos que se abrirão, dos ouvidos dos surdos que se descerrarão, e o coxo vai saltar como um cervo, e se desatará a língua dos mudos. Então é toda uma perspectiva de libertação, de cura, de vida nova. Isso não se realizou antes de Jesus. No Antigo Testamento nós não temos narrativas de cura, por exemplo, de um paralítico, de um coxo. Era considerado uma situação realmente de desamparo, de sofrimento. Mas aqui está se falando do Senhor que salva, que permite que eles voltem para casa, virão a Sião cantando louvores, quer dizer, a ideia de um caminho percorrido, portanto, com liberdade, com infinita alegria brilhando em seus rostos. Não mais conhecerão a dor e o pranto. Ora, esse texto prepara o evangelho que nós acabamos de ouvir. Jesus ensinando, e diante dele também vários mestres, fariseus, doutores da lei, vindos desses diversos lugares. E essa situação que realmente impressiona, uns homens trazendo um paralítico no leito, um paralítico, alguém sem uma esperança de cura. Tentam apresentá-lo a Jesus, mas não conseguem por causa da multidão, e fazem esse artifício, movidos pela fé, abrindo pelo teto, pelo telhado, um buraco, descem o paralítico diante de Jesus. E Jesus, então, ele diz, primeiro, vendo a fé daqueles homens, Jesus, então, realiza este milagre, vendo-lhes a fé não do paralítico, daqueles que estavam levando o paralítico. Vendo-lhes a fé, disse: homem, teus pecados estão perdoados. Então nós vemos o perdão absolutamente gratuito. O paralítico não tinha pedido perdão, o paralítico não tinha confessado pecados, o paralítico não tinha expressado arrependimento. Jesus baseou-se unicamente na fé daqueles que o apresentavam. Nem sempre nós percebemos esse escândalo. Deus nos perdoa, não porque nós fazemos determinadas obras, até de arrependimento. Ele nos perdoa porque Ele é bom, porque Ele tem compaixão, porque Ele é misericordioso. Ele nos perdoa e nos aponta, nos dá a graça para uma vida nova. Mas, diante dessa situação, ficaram escandalizados justamente aqueles que conheciam as Escrituras. E Jesus, então, conhecendo o pensamento deles, eles que murmuravam: por que murmurais em vossos corações? O que é mais fácil dizer: teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? E ele então nos mostra a novidade absoluta que o Filho de Deus trouxe ao mundo. Não é que no Antigo Testamento não se acreditava que se pudesse ter os pecados perdoados, mas havia uma série de ritos que as pessoas deviam cumprir para receber o perdão dos pecados. E aqui não. Jesus diz com sua palavra.
e atesta a eficácia dessa palavra com essa cura, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar os pecados. Disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, pega o teu leito e vai para casa. E ele se levanta e vai para casa, louvando a Deus. E o Evangelho termina dizendo que eles ficaram todos fora de si, é a expressão, realmente absolutamente maravilhados. Glorificavam a Deus, cheios de temor, diziam: hoje vimos coisas maravilhosas. Meus irmãos, o advento que nós estamos vivendo, nos preparando para o Natal, nos prepara para esse grande encontro com Deus, não simplesmente para uma celebração litúrgica. Esse encontro com Deus, que é um encontro libertador dos nossos pecados, que descortina para todos nós uma vida nova, um horizonte de graça, um horizonte de comunhão com Deus, de reconciliação com os outros, conosco mesmos, com Deus. Hoje celebramos esta memória litúrgica de Santo Ambrósio, que foi bispo de Milão, doutor da igreja, lá na antiguidade, um homem que era de uma família romana. Seu pai era funcionário público, era assim um governador da região da Gália, e ele vai também nessa mesma carreira, vai se preparar, se formar em direito, em retórica, vai ser oficial do império, assim, né? Funcionário do império. E depois, quando ele está governando as províncias do norte da Itália, região de Milão, com a sede em Milão, morre o bispo de Milão, que era um bispo ariano. A igreja sofria nesse tempo com essa grande divisão, inclusive com a heresia do arianismo. Já tinha sido enfrentado no concílio de Nicéia, em 325, afirmando claramente a divindade de Jesus. Mas havia um bispo ariano, e havia pessoas no império que eram simpáticas aos arianos, e aí vão se reunir para eleger o novo bispo. E é um bispo importante, porque é uma província eclesiástica, tem outras dioceses que estão ligadas a essa província, e então estão reunidos o povo, bispos, presbíteros, em oração, e o ambiente é tenso. E então o governador Ambrósio, que era catecúmeno, se preparava para receber o batismo. Então já era considerado um membro da igreja, mas ainda não tinha sido nem batizado, era um adulto catecúmeno. Ele vai até essa reunião e faz um discurso propondo a paz entre os vários grupos que ali estavam, mostrando a responsabilidade deles na escolha daquele bispo, do sucessor do bispo de Milão, que pudesse prevalecer a paz, a harmonia, a concórdia, a busca da vontade de Deus. Faz um belo discurso, todos ouvem com muito silêncio. Era um homem que tinha respeitabilidade, e de repente, depois desse silêncio, estão lá todos os grupos, alguém grita: Ambrósio bispo! E aí disparam, todos começam: Ambrósio bispo, Ambrósio bispo. Eles estavam para eleger o bispo, né? Ele era um catecúmeno, tentou se desvencilhar, mas não teve jeito. Então, alguns dias depois, ele foi batizado, e alguns dias depois ele foi, então, ordenado bispo, e se dedica com muito zelo a esta comunidade, e não só, as comunidades vizinhas. É um bispo que tem uma solicitude grande por aqueles que sofrem, pelos pobres, pelos pequenos, na defesa desses pequenos, que tem independência em relação ao poder público, sabe enfrentar situações difíceis. Por exemplo, quando o imperador Teodósio ele fez um massacre em Tessalônica, lá na região da Macedônia, norte da Grécia, e quando ele vai a Milão e quer entrar na igreja, o bispo Ambrósio não deixa, fecha as portas da igreja.
porque diz que ele tem sangue nas mãos pelo massacre de 5.000 pessoas em Tessalônica. E o imperador ainda argumenta, lembrando algum episódio da vida de Davi, e Santo Ambrósio não deixa por menos: se você imitou Davi no seu pecado, imite Davi também na penitência. E faz ele passar por todas as etapas de penitência para poder voltar a entrar na igreja. Quando uma outra imperatriz quer que um bispo ariano que ela recebe na região de Milão fique com uma das igrejas de Milão, ele não concorda, e o povo fica com ele e toma a igreja. E ele percebe que vai haver um massacre, ele reza muito, mas fica firme e não permite. Ambrósio soube enfrentar essas situações difíceis. Também muito zeloso na liturgia. Até em Milão tem uma tradição da liturgia ambrosiana, porque ele reforma a liturgia. É um grande estudioso das Sagradas Escrituras e dos padres da igreja que o precederam. Conhecia o latim e o grego e passava um bom tempo também estudando. Tem as suas pregações, é um verdadeiro pastor que tem também uma qualidade de administrador e tem essa capacidade também de ensinar e influenciar em vários lugares. Sai em defesa do Papa também em Roma. Para ele era muito claro, é dele essa frase, né? Ubi Petrus, ibi ecclesiae. Onde está Pedro, aí está a igreja, né? Vai depois influenciar Agostinho, porque Agostinho vai ser batizado por Ambrósio. Ambrósio vai ter um papel importante no processo de conversão de Santo Agostinho. Agostinho mais tarde vai dizer: Roma locuta, causa finita, né? Roma falou, a causa está decidida, né? Mas antes ele ouvira de Ambrósio, né? Onde está a igreja, onde está Pedro, aí está a igreja, né? Ubi Petrus, ibi ecclesia. Então, um homem realmente da igreja e um homem que ensina no seu tempo, enfrentando tanto as heresias, como também numa grande solidariedade com os pobres e com os pequenos. Que Santo Ambrósio, esse grande bispo que marcou a história da igreja da antiguidade, é um dos 4 grandes doutores. Se nós formos a essas igrejas barrocas aqui de Minas Gerais, nós vamos achar nos tetos das igrejas, geralmente, os 4 doutores: Jerônimo, São Jerônimo, Santo Ambrósio, São Gregório Magno, né, e Santo Agostinho, os 4 grandes doutores da antiguidade da igreja no Ocidente. Então, Ambrósio teve todo esse papel importante, e a igreja de Milão ficou marcada. Depois teve a igreja de Milão outros santos, né? A igreja de Milão é muito ciosa da sua tradição, porque é uma igreja muito bonita. Mais tarde vai ter São Carlos Borromeu, mais tarde vai ter São Paulo VI, todos os bispos de Milão. Pensamos a Santo Ambrósio também, só para terminar, já que nós estamos às vésperas da festa da Imaculada Conceição. Ele foi um grande defensor também da virgindade, da consagração das mulheres, o que significava naquele tempo um gesto de valorização das mulheres, porque as mulheres eram muito determinadas pelas escolhas que os homens faziam do seu matrimônio, de que rumo ela ia dar para a sua vida. E ele justamente defendeu esse direito das mulheres também se consagrarem, e vai escrever textos sobre isso, e vai atrair muitas, né? Era um sinal, imagina o sinal dos tempos, hein? Naquele tempo era sinal de libertação feminina, né? Então era justamente a consagração, a mulher poder fazer essa opção, a tal ponto que em determinado momento eram tantas as pessoas que estavam atraídas por aquele ideal de Ambrósio e abraçando esse caminho, que algumas famílias poderosas começaram a proibir as suas jovens de ouvir a pregação de Ambrósio, né? E Agostinho, que era muito exigente, estava em processo de conversão. Quando estava em Milão, quem ele gostava de ouvir era Ambrósio, e ele ia ouvir Ambrósio e ficava admirado, no princípio mais pela retórica, depois vai entrando cada vez mais a mensagem de Ambrósio, e vai ser batizado no ano de 387, Agostinho, na vigília pascal,
é batizado por Santo Ambrósio. 10 anos depois, Ambrósio então falecia. Grande santo, marcou a história da igreja. Que ele interceda pela igreja do nosso tempo, que vive também seus conflitos, para que, vivendo na comunhão eclesial, como ensinou e testemunhou Ambrósio, possamos enfrentar as dificuldades do nosso tempo e ir ao encontro do Senhor, que nos cura, que nos perdoa, que nos liberta. Ambrósio era um grande devoto também da Virgem Maria e escreveu sobre ela também. E estamos então às vésperas justamente da solenidade da Imaculada Conceição. Que, a exemplo de Santo Ambrósio, cultivemos também, olhando para a Virgem Maria, essa devoção, vendo nela o exemplo do discipulado missionário de Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.